tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E o nosso tema de hoje é a realidade da morte e o destino eterno. Algumas perguntas nós queremos responder com a nossa meditação, com a nossa reflexão do dia de hoje. Como é que você morrerá? Quais serão as suas últimas palavras, queridos? Será muito tarde para você? Será que você entende a realidade da morte? O que é a morte na Bíblia Sagrada? E essas perguntas nós queremos responder através desse breve estudo da Palavra de Deus, a fim de edificar e abençoar a sua vida. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, entre no nosso site ao final, pastorgiovanni.com, tem todas as nossas programações, nós estamos ali ao vivo para abençoar seu coração, sua vida. O nosso ministério, ele tem essa ênfase do ensino da palavra, do cuidado das vidas e ao mesmo tempo, de alguma maneira, contribuir para o seu crescimento espiritual, maturidade na fé e vida com Deus, ok? Então, o tema da morte, irmão, pode ser dividido em três partes na Bíblia Sagrada. Primeiro, a morte física. A morte física é a separação da alma e do espírito humano do corpo. Morte física é a separação da alma e do espírito humano quanto ao seu corpo. Existe um segundo tipo de morte na Bíblia Sagrada, que é a morte espiritual. A morte espiritual é a separação da alma e do espírito humano do Deus Criador, né? Ou seja, você se separou da presença de Deus, né? Se separou, morreu fisicamente não, espiritualmente, com relação a Deus, está vivendo a morte espiritual. E a Bíblia diz que nós já nascemos nessa condição, por isso precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala é a segunda morte. A segunda morte é a forma de morte espiritual de modo final e permanente, onde a Bíblia revela que aqueles que não se arrependerem serão lançados junto com o diabo e seus demônios no lago que arde com fogo e enxofre. No final de Apocalipse fala isso, ok? Qual é o texto básico que nós vamos usar hoje? Hebreus 9, 27. É um texto que a gente usa muito quando a gente vai pregar sobre a morte, nos sepultamentos, levando as pessoas a um entendimento de que a morte tem que ser encarada. A morte é um fato, nós já nascemos com essa realidade, desde que nascemos já sabemos que um dia iremos morrer fisicamente. É uma das poucas certezas que nós já temos nessa vida. E Hebreus 9, 27 diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E aí, meu irmão, será que você tem aguardado Jesus para a sua salvação? Será que você é um salvo, um nascido de novo, entregou sua vida e o seu coração para Jesus? Será que você tem desfrutado dessa vida eterna em Cristo Jesus? Ou está morto espiritualmente, longe da presença de Deus, vivendo como se Deus não existisse, atordoado, amontoado, encharcado de pecados, ofensas contra Deus, contra a lei de Deus, num coração sem arrependimento, duro de coração? Que tipo de vida você tem vivido? Como é que você vai encarar a morte? Como é que vai ser a sua vida após essa vida? Na vida do porvir, como é que você vai viver ou então perecer no destino eterno? Nós precisamos entender, querido, tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa vida, nessa terra, vai ecoar na eternidade, vai repercutir no nosso destino eterno. A nossa vida terrena define o nosso destino eterno. Por isso, nós precisamos entender que a cada homem, como diz a Bíblia, está ordenado morrer em uma só vez. O crente, o cristão, não acredita em transmigração da alma, não acredita, na reencarnação, jamais. Nós cremos que a morte física será encarada uma só vez. E logo depois disso, a Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, virá um juízo, uma prestação de contas diante do Senhor. Por isso nós precisamos de Cristo, porque só Ele pode tirar os nossos pecados, só Ele virá uma segunda vez sem pecado para buscar e levar para o céu aqueles que o aguardam para a salvação completa, a salvação plena, que a Bíblia chama, a teologia chama de glorificação, tá bom? Então esse é o nosso tema hoje, a realidade da morte e o destino eterno dos homens, baseados aqui em Hebreus 9, 27
e 28. Será que Deus tem a cura para a morte? E a Bíblia Sagrada ensina que sim, a cura divina para a morte física é a ressurreição. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é a primícia daqueles que dormem, né? E que ressuscitaram de uma só vez para viverem eternamente com Deus. A cura divina para a morte espiritual já se chama regeneração, ou seja, a passagem da morte espiritual para a vida espiritual. É o que na teologia nós chamamos de regeneração, conversão ou novo nascimento. Está lá em João 1,12. João 1,12 fala sobre isso. Mas a todos quanto o receberam, ou seja, Jesus Cristo, a estes e creram no seu nome, a estes lhe deu o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que nasceu de novo, só é filho de Deus aquele que foi regenerado. Então, existe cura para a morte. Cura para a morte física, ressurreição dos mortos, ressurreição para a vida. A cura divina para a morte espiritual é a regeneração ou o novo nascimento. Essa passagem da morte espiritual para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, baseado em João 1,12. Então, irmão, primeiro princípio que nós vamos aprender aqui, a morte física é algo certo a todos os homens. A morte física é algo certo a todos os homens. Todo homem nasce sabendo que um dia vai ter que morrer fisicamente. A morte é uma terrível realidade a todos os homens, da qual muitos no mundo hoje fogem, né? Tem medo da morte, fogem da morte, não tem medo de se confrontarem com a morte física. No momento em que essas pessoas se veem confrontadas com a morte, muitas perdem as suas máscaras e se tornam verdadeiras, né? Tem muita gente que só vai se converter lá no finalzinho, quando está para morrer. Se você acha que com a morte tudo se acaba, pertence às pessoas mais enganadas desse mundo. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 15:19. Ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você acredita apenas nessa vida material, vida terrena, vida física, não acredita em nada metafísico, sobrenatural, no mundo sobrenatural e espiritual, numa prestação de conta ao final dessa vida, a sua esperança se limita apenas a essa vida, você é o mais infeliz de todos os homens, é o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:19. Segunda verdade que nós aprendemos é que a morte física é o fim do parêntese na eternidade. Existe um parêntese na linha da eternidade na vida humana, e esse parêntese é a vida terrena. Aquilo que fazemos hoje sim vai ecoar na eternidade. As suas escolhas hoje vão definir o seu futuro amanhã. E o que você está fazendo, irmão, com a sua vida? O que você está fazendo com as suas escolhas, com as suas decisões? Você tem vivido uma vida para a glória de Deus ou para a glória do eu? Para satisfazer a sua carne, os seus desejos pecaminosos, os seus anseios, os seus planos, os seus projetos? Ou tem vivido uma vida coerente com a palavra de Deus, para a glória de Deus, uma vida vivida no máximo do potencial, a vida abundante que Jesus promete? Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que você tem feito da sua vida é o que nós precisamos refletir hoje. Lembre-se, querido, nós fomos criados para viver eternamente com Deus. Estava fora do projeto original de Deus, sem dúvida nenhuma, né? O ser humano foi criado para viver eternamente, mas infelizmente aconteceu o pecado, a queda do homem, e dentro desse projeto, que claro, Deus sabia que ia acontecer, obviamente, surgiu a morte física, surgiu a morte espiritual por causa do pecado de Adão e dos nossos pecados como consequência dessa natureza corrompida, pecaminosa. Então, o projeto original de Deus é que todos os seres humanos vivam eternamente com Ele. Por isso Ele ofereceu Cristo Jesus como uma proposta desse projeto original de Deus, de trazer de volta aquilo que o homem perdeu com o pecado, com a queda, trazer de volta esse projeto original de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte física veio através do pecado de Adão. Está lá em Romanos 5:12. Mas também a Bíblia ensina sobre a brevidade da vida. A vida nessa terra é passageira. Tiago 4:12-17 fala da vulnerabilidade, da brevidade dessa vida terrena,
Então, a Bíblia nos ensina isso. A vida na terra é passageira, é como uma neblina. Hoje está aqui, de repente desaparece. Lembre-se desses dois princípios que eu ensinei até agora. A morte física é algo certo a todos os homens. A morte física é o fim do parêntese da vida terrena quanto à eternidade. E o terceiro princípio que nós estamos aprendendo é que só existem na Bíblia Sagrada, no cristianismo real bíblico, na fé bíblica, fé verdadeira, cristianismo real, só existem dois destinos eternos: céu ou inferno. Não existe purgatório, não existe um lugar intermediário, não existe transmigração da alma, não existe esse negócio de reencarnação, nada disso, querido. Após essa vida terrena, como nós lemos ali em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após isso vem o juízo. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna nesse Senhor maravilhoso. Então a realidade está aí mesmo. Quer creiamos ou não, ela é real, só existem dois destinos eternos, céu ou inferno, e ela está acontecendo agora, está acontecendo. Muitos estão morrendo sem Jesus, sem entregarem a sua vida, o seu coração a Jesus, estão adentrando em condenação eterna. Vida eterna ou condenação eterna? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha, querido? Após a morte terrena, seremos confrontados num juízo eterno diante de Deus. O juízo eterno está lá em Apocalipse 20, versículo 10, fala sobre o julgamento do grande trono branco, onde os livros serão abertos, as pessoas serão ressuscitadas, da morte e prestarão conta diante de Deus. Aqueles que não tiverem seu nome no livro da vida, pelas suas obras, dos livros abertos ali, para serem julgados, serão julgados pelo próprio Cristo. E aqueles que não forem encontrados no livro da vida, a Bíblia diz, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, Apocalipse 20, de 10 em diante. Então o inferno não será um lugar de prazer, mas sim de tormentos eternos. Não é essas propagandazinhas de cerveja, que mostra o céu como cafona, careta, angustiante, sem graça, quadrado, não. E o inferno como algo bonito, prazeroso, uma grande festa. Não, o inferno não será um lugar de prazer, querido. O inferno será um lugar de tormento. Lucas 13, 38, a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Uma dor tão absurda que haverá ranger de dentes. Uma súplica, uma dor, uma angústia terrível quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós, no reino de Deus, o céu aqui, lançados para fora no inferno, porque lá haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13, 28. Aqui está falando daqueles que não se arrependerem, aqueles que não firmaram uma aliança e um compromisso com Jesus. O que você irá escutar diante de Jesus nesse dia de juízo, após a vida terrena? Após viveres nessa terra, o que você irá escutar diante de Jesus? E só existe duas coisas que podemos escutar da boca de Jesus nessa prestação de conta diante de Deus. A primeira delas está lá em Mateus 25, 23. O Senhor dirá: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aqui o gozo diante do Senhor é o céu, o lugar do gozo eterno, o lar celestial, as mansões eternas, o céu, o lar celestial, as moradas eternas, o lugar tremendo que Deus está preparando para nós. Segunda coisa que podemos escutar nesse dia de juízo, Hebreus 9, 27, está lá em Mateus 25, 41, onde a Bíblia diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, ou você vai ouvir: bem-aventurado, servo bom e fiel, para o lugar que você tem preparado, entra no gozo do teu Senhor, que é o céu. Ou então nós vamos ouvir uma triste notícia nesse juízo diante de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O que você quer escutar da parte do Senhor? O que você quer escutar no final dessa vida, irmão? Quem morre uma vez e nasce duas é abençoado, mas quem morre duas vezes e nasce uma está condenado. O que significa isso? Se eu morrer uma vez só, fisicamente, mas nascer duas vezes, nascimento natural e nascimento espiritual, regeneração, novo nascimento, eu sou abençoado.
Mas quem morre duas vezes, ou seja, morte espiritual e morte física, e nasce uma vez só, a morte natural das nossas mães, está condenado, é o que ensina a palavra de Deus. Deus quer chacoalhar a sua vida hoje, irmão, pois Ele te ama, Ele tem um lindo propósito, uma linda obra para fazer na sua vida. A Bíblia diz, porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Por isso, lance a sua vida aos pés de Jesus. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Jesus quer restaurar sua vida, sua casa, sua família, finanças, sua vida emocional, vida espiritual, seu casamento, relacionamento com filhos. Creia na realidade da morte, no destino eterno. Só existem dois destinos eternos, o céu e o inferno. Eu quero ir para o céu, e você? Para onde que você quer ir? Claro que ninguém quer ir para o inferno, só que infelizmente muitos vivem de tal maneira como se Deus não existisse, com dureza de coração, sem arrependimento, vivendo uma vida de pecados, erros e falhas terríveis, sem se arrependerem diante do Senhor, vivem como se Deus não existisse. E esse estilo de vida destruidor, autodestrutivo, condenativo, infelizmente vai levar ao fogo eterno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi feito por diabo e seus anjos, não foi feito por ser humano. Mas Deus tem a solução, tem a cura. Cura divina para a morte física é a ressurreição dos mortos. E a cura divina para a morte espiritual é a regeneração, ou seja, a passagem da morte para a vida, o novo nascimento. Vale a pena servir a Jesus. Não há vida melhor do que a vida com Cristo. Viva essa vida abundante que Jesus tem para você, querido. Entre em contato conosco, se você quer conhecer mais sobre isso, entre em contato conosco, nós estamos à disposição para te levar a esse encontro com Jesus, ao novo nascimento, a de alguma maneira contribuir para o seu crescimento espiritual, discipulado, crescimento, trabalho com células. O pastor Giovanni está aqui em Umuarama, trabalhando com as famílias, ministrando as pessoas, curando casamentos, famílias, restaurando pessoas à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Querido, e não existe vida melhor do que essa. Quero deixar aqui um convite para você que está me assistindo nesse domingo, às 10 horas da manhã, das 10 às 11h30, nós temos o culto da igreja, na igreja Casa na Rocha. A igreja Casa na Rocha é o ministério pela qual Deus tem nos colocado à frente, iniciado através da nossa vida, da nossa família e do nosso ministério. Casa na Rocha, às 10 horas da manhã, na Avenida Portugal, saída para Maria Helena, próximo a Riscorama, próximo ao depósito Arrudão, ali é o depósito também da Brama, um pouquinho mais para frente, passando os galpões, depois ali da pracinha do Jardim Cristóvão, um pouquinho para frente, você vai ver uma igreja bem de esquina, no Jardim Parque Gávea. Nós estamos ali bem de esquina com a Avenida Portugal. 10 horas da manhã estaremos lá, estaremos recebendo o diretor do Seminário Teológico Luterano, lá de Campo Mourão, nosso professor, pastor Irã Góes, um homem que fala grego, hebraico, tem um conhecimento da história da igreja. Cara, tem um conhecimento maravilhoso. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Amanhã, às 10 horas da manhã, na igreja Casa na Rocha, nós teremos um culto especial. Espero você lá, em nome de Jesus. Traz a máscara, nós temos álcool gel na entrada também, todos os aparatos ali de segurança para você. Nós estaremos juntos ali louvando a Deus, engrandecendo o Senhor, e vamos ter ceia ali também. No final do culto eu vou ministrar a ceia para aqueles que ainda não tomaram a ceia nas células, tá? Nosso trabalho é uma igreja em células, uma igreja trabalhando com as famílias, nas casas, e Deus tem feito algo muito lindo, salvando pessoas, restaurando corações. Também te deixo aqui a oportunidade, se você quiser semear na nossa vida, na vida do pastor Giovanni, da Sofia, na nossa família, no nosso ministério, entre no site pastorgiovanni.com, lá tem as contas bancárias para que você possa fazer, lá também tem a chavinha Pix agora, para que você possa fazer a transferência, e também cartões de crédito, você tem um link ali para que você possa fazer isso. Semeie na obra do Senhor, quem semeia com alegria, colherá bênção e prosperidade e graça da parte do Senhor. Eu tenho certeza disso, que o Espírito Santo te toque nisso e que a graça de Deus, a bênção do Senhor venha sobre a tua casa e a tua família. Feche os seus olhos, coloca a mãozinha no seu coração, o pastor Giovanni vai estar orando por você. Se você também tiver qualquer pedido de oração, necessidade, deixe nos comentários seu pedido de oração pela sua família, causas gerais.
nós estaremos em consagração, orando por você, pela tua casa, pela tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloca a mão no coração. Pai, nós estamos aqui te apresentando a vida do Misael, do Vitor Hugo Carvalho, a Gabriela Fontinelli Vicente, o Valdeci dos Santos, a Laís Gentili, José Ribeiro Guimarães, o Claudemir Melo, Eliseu Hatke, querido Eliseu, lá de Nova Santa Rosa, o Alisson Rodrigo Polizel, a Ivonete Sacomã Neves, Claudemir Melo, a Neucia, Ana Carla Matias, o Ronilson Beraldo, todos esses nossos amados irmãos que estão aqui ao vivo assistindo esse culto, esse devocional diante do Senhor. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor, aquelas que ainda vão assistir depois através desse vídeo, desse link, pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Pai, nós colocamos a vida de cada irmão diante do Senhor, que o Senhor os abençoe, que diante da realidade da morte eles sejam encontrados como servos bons e fiéis, que sirvam ao Senhor, que entreguem a sua vida e o seu coração a Jesus, que sejam curados, libertos, restaurados, transformados pelo poder de Deus. Ó Deus, chacoalha a nossa vida, alinha o nosso coração com o céu, salva pessoas através dessa palavra, que a realidade da morte não gere medo do nosso coração, mas sim convicção, Pai, da glorificação, do encontro contigo na glória, Pai, ó Deus, de ouvir: bem-aventurados vós que sois benditos no meu reino eterno, o reino que eu vos tenho preparado. Pai, nós te colocamos tudo isso, cada vida, cada família, cada necessidade. Manifesta a tua glória, a tua graça, a tua unção. Abençoa o teu povo e opera maravilhas, curando os enfermos, sarando os feridos, restaurando os corações que estão quebrados. Pai, situações financeiras sejam resolvidas, haja bênção, prosperidade, liberação de causas na justiça, situações pendentes, a cura dos lares, restauração dos filhos, Pai. Ó Deus, libertação dos cativos. Nós te pedimos isso de todo o coração, que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, os livre de todo mal, e que a bênção do Senhor venha sobre eles em nome de Jesus. Lembre-se, meu amado, aquilo que fazemos nessa vida vai ecoar na eternidade. Então se prepare para encontrares com Deus. Abra o seu coração para Jesus, deixe Jesus entrar. E nós estamos à disposição para servir, atender, levá-lo a Cristo, se assim você quiser. Nos procure, lá no site tem todas as informações, os nossos links, telefones, tudo lá no site pastorgiovanni.com. Deus abençoe, um abração, beijo do pastor Giovanni, graça e paz do Senhor, amém.